1 Timóteo 3,15. Esse foi 2 Timóteo. É. 3,15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém. Agora vamos ler Gênesis 28, 12, 17 e 18. Na verdade, irmãos, vamos ler Gênesis 28, 12 até o 18. Só para a gente ficar bem relembrado desse texto. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Só um minutinho, irmãos. Pode continuar do 16 até o 17 e o 18. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a Porta dos céus. Agora, amém. Cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou as tribos. Eu vou ler o 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Vamos ler agora 2 Timóteo 2:20. Só para a gente ficar bem afinado com o texto. Quem achar pode ler. 2 Timóteo 2:20. Uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a urna, outros, porém, para a desonra. Aleluia. Eu vou complementar com a leitura aqui de 2 Timóteo do 18. A partir do 18 fala assim, 2:18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e então pervertendo a fé a alguns. Entretanto, firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aleluia! Então nós vimos aqui que 1 Timóteo 3,15 nos fala assim: para que se eu tardar, fique sabendo como se deve proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, todos nós aqui temos uma história, semelhante. E essa história começou lá atrás, sobre a visão da igreja, A gente sabe que o grande mistério de Deus é Cristo e a igreja. Amém. O mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja. Ou seja, Cristo revela Deus, e a igreja revela Cristo. E o grande mistério é Cristo e a igreja. Amém. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E aqui em 1 Timóteo nos fala da casa de Deus. Nós temos que saber como proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Amém. O Rogério já deu uma boa iniciação para nós. A igreja é a casa de Deus. Não é um lugar qualquer. Por isso que nós lemos aqui sobre a história de Jacó. Ele fugindo ali do seu irmão, parou ali em Harã. À noite ele deitou, pegou uma pedra, fez como seu travesseiro e sonhou.
E Deus lhe mostrou uma escada onde os anjos de Deus, os anjos subiam e desciam. Nós sabemos que essa escada é Cristo. Amém. Cristo é essa escada celestial. Amém. Que nos está levando a Deus e trazendo Deus a nós. Amém, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Mas quando ele acordou do sonho, nós vimos que ele viu que aquilo ali, ele falou assim: quão temível é este lugar? É a casa de Deus. Quão reverente é este lugar? Amém. É a casa de Deus. Amém. Se é a casa de Deus, irmãos, tem muita reverência, tem muita ordem, porque tem muito Deus nela. Amém. Mas onde esse Deus habita? Dentro de cada um de nós. Amém, amém, irmãos? Amém. Se Deus habita dentro de cada um de nós, nós não podemos andar de qualquer maneira. Porque a casa de Deus não são essas paredes. A casa de Deus não é um prédio. A casa de Deus somos nós. Amém. Deus entrou para dentro de cada um de nós. Nicodemos que queria fazer um atalho, né? Tratando o Senhor de uma maneira política, né? Mas o que o Senhor falou? Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmãos? É o reino da vida divina. Aleluia! Depois, graças ao Senhor, nós vimos mais à frente, lá próximo da morte do Senhor, que Nicodemos, certamente ele recebeu o Senhor, né? Tudo indica que sim. Embora ele não fale claramente, mas pelo fato de ele estar ali, cooperando para o sepultamento do Senhor, são indícios fortes que ele recebeu o Senhor. Amém. É ou não é? Sim. Ó Senhor Jesus! Amém. Então a igreja é a casa de Deus. Sim. E o que é a casa de Deus? Nós acabamos de falar. A casa de Deus somos nós, não são paredes. Ó Senhor Jesus, a casa de Deus, ela é de Deus porque ela foi comprada por Ele. Ela foi comprada com o sangue de Jesus, com o sangue do seu único Filho. Ó Senhor Jesus. Então ela pertence a Deus, casa de Deus. Mas de acordo com o texto original, essa casa de Deus também tem o significado de ser constituída de Deus. Ela tem o elemento humano de Jesus e a vida divina de Deus. Amém. Dentro de nós, duas pedras. Ela está gravada em nosso coração. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Essa casa, esse proceder na casa de Deus, está de acordo com Timóteo. Primeiramente, quero mostrar para os irmãos, qual que é o panorama, o pano de fundo dessas três cartas. 1º, 2º e 3º Timóteo. Nesse momento, os cristãos, as igrejas já estavam entrando em degradação. 1 Timóteo já começa falando assim, vou ler aqui para os irmãos. Hã? Eu falei terceiro? Ah, então desculpe aí. Teologia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Senhor Jesus. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que diz, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, qual que é o pano de fundo de 1 Timóteo? Pano de fundo que os cristãos, as igrejas já estavam desviando da verdade, desviando do ensinamento dos apóstolos. O que edifica a igreja, irmãos, não é o nosso falar natural, não são as nossas opiniões, mas são os ensinamentos dos apóstolos. Aleluia!
E 2 Timóteo, qual que é o pano de fundo aqui? Nós vimos aqui 2 Timóteo 2:18 até o 20, fala assim: esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já não se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Aí ele fala lá no 20: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Irmão, nós queremos falar algo aqui que os irmãos já ouviram no passado. Alguns talvez não digam amém por causa dos problemas que já ocorreram, mas um dos problemas que ocorreu no cristianismo, um dos problemas que ocorreram com a igreja, é isso aqui que chama a grande casa. O que é a grande casa? Nós vimos lá em Timóteo, em 1 Coríntios 1, que os irmãos ali estavam se dividindo, uns dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou seja, a igreja estava se dividindo. Hoje ela se tornou uma grande casa, que é o grande cristianismo todo dividido. Isso não é fácil de ouvir. A verdade, irmãos, a verdade nos coloca no canto, porque nós amamos os irmãos. São utensílios de ouro, de prata, de madeira e de barro. Ora, se é utensílio de ouro e de prata, é porque tem irmãos genuínos lá, e não são poucos. Mas se tem utensílios de madeira e de barro, são pessoas que nem a salvação ainda tem. Querendo ou não, irmãos, esse grupo que começou aqui em Coríntios, se dividindo, se tornou essa grande casa com o passar dos séculos. E hoje Deus está chamando os vencedores para vencer essa grande Babilônia, para serem vencedores nos dias de hoje. De onde surgiu a visão da igreja? Foi quando um certo homem, nós vimos que, querendo ou não, a gente tem que falar o autor, Watchman Nee, o irmão que viu isso, ele viu a necessidade de a gente se posicionar pela verdade. E a verdade é uma igreja em cada cidade. Eu sei que nem todo mundo gosta de falar isso, porque isso causa polêmica, mas não tem base bíblica. Uma igreja tem nome, Igreja Petrina, Igreja Paulina, Igreja Assembleia de Deus, porque a igreja é uma só. Cristo só tem uma esposa, Adão só tinha uma esposa, e a igreja se expressa de cidade em cidade. É uma verdade? É difícil de falar? É difícil de ouvir? Mas é a verdade. Como se deve proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Senhor, eu sei que pode dar polêmica, mas a verdade, ela nos coloca no canto, irmãos, para a gente pensar. Como nós vamos querer ser vencedores, apoiando ou permanecendo no sistema divisivo? Alguém é melhor do que alguém numa família? É melhor do que algum filho melhor do que o outro numa família? De jeito nenhum. Todos nós somos iguais, dentre os redimidos do Senhor. Todos nós somos filhos de Deus. Amém. E talvez em alguns lugares tem pessoas melhores do que nós, mas Deus é um Deus de ordem. Amém, santos? Amém. E o Senhor quer restaurar a sua igreja. Sim. Ela começou a se dividir por causa de ensinamentos diferentes. Eu estava falando com os irmãos hoje de manhã sobre questão de direção. Tem certas máquinas locomotivas que elas se acoplam uma de costa para outra, porque alguns lugares não tem aquela pera que dá para eles virarem. Quando tem aquela pera, aquele formato de pera para elas virarem, ou um
um outro tipo lá de retorno, dá para aquela composição seguir em frente e voltar, normalmente. Mas alguns lugares não tem. Significa que uma puxa para frente, aquela se desliga e a outra puxa para trás. Mas imagine se as duas locomotivas, cada um fizesse uma tração para lugares opostos. É o que ocorre hoje no meio cristão. Por isso que dentro da igreja não pode haver divisão. O espírito da realidade já está dentro de nós. O espírito da unidade já está dentro de nós. Ó Senhor Jesus, eu fui salvo através de 2 pastores. Um deles é meu irmão. No momento que eu fui salvo, eles começaram a brigar para quem ia levar a ovelha. Quem era o dono da ovelha? Não lembraram que o dono da ovelha é Jesus. Amém. Irmãos, o dono da ovelha é Jesus. Amém. O dono da igreja é Jesus. Sim. Ó Senhor Jesus, eu vou ficar mais nessa parte da verdade, tá, irmãos? A gente aqui está falando de coluna. O que é coluna? Coluna é algo que sustenta a casa. Sustenta a casa de Deus. Então a igreja é coluna e base da verdade. Quem é a verdade? Só Deus é a verdade. Nessa terra, nessa cultura que nós vivemos aqui na terra, irmãos, tudo é mentira ou é sombra. Senhor Jesus, é a igreja que sustenta a verdade. A criança aprende na escola que a criação foi feita a partir de um Big Bang. A criança aprende na escola ou nos meios científicos que ele tem acesso, que a criação veio de um conservado, de uma célula que... Mas quem criou o homem? Quem fez todas as coisas? Foi Deus. Deus é o único que confronta a ciência. A igreja é a única que tem a realidade de Deus. Deus é descrito, irmãos, em vários lugares, é combatido. Mas a igreja sustenta a verdade. E essa igreja somos nós. Essa coluna, nós sabemos que lá no templo de Salomão havia 2 colunas. Uma chamava Jaquim e Boaz. A coluna era de bronze, as 2 colunas. Por que elas estavam ali na frente do templo? 2 significa testemunho. E a coluna simboliza o testemunho da verdade. Ou seja, quem que quisesse entrar no templo, ele tinha que olhar para essas 2 colunas, mostrando quão temível é este lugar. Ó Senhor Jesus, eu não posso entrar no templo de qualquer maneira. Por que essa coluna se chama Jaquim e Boaz? Porque embora seja de bronze, ela tem nome de homem, mostrando que essas colunas somos nós. Ó Senhor Jesus. Amém. E ela aponta para cima, mostrando que Deus é o Deus da casa de Deus. Amém. É o proprietário da casa de Deus. Amém, Amém, santos? Amém. Ele está nos céus e Ele está em nós. Amém. Uma coluna com o nome de homem. Deus está dentro do homem. Deus está aqui dentro de mim. Ó Senhor Jesus. Então, de um lado, a igreja é a casa do Deus vivo. É um lugar de vida. Não é um lugar de disputa, de discussões. Sempre nós vamos nos deparar com situações polêmicas. Quem sabe essa palavra não causa uma polêmica dentro de você, como causa muitos irmãos. Causa, irmãos. Quando eu vim para a vida da igreja, que alguém me falou sobre unidade, eu falei assim, mas como? Eu fui salvo por 2 pessoas que não estão nessa posição. E eu fui efetivamente salvo através deles. Mas uma coisa é a pessoa individual. Outra coisa é a expressão coletiva. Amém, santos? Então não é fácil, até mesmo para falar essa palavra, né? Mas o Senhor quer produzir vencedores.
Os vencedores são aqueles que vão representar a igreja vencedora. Aqueles que vencem toda a degradação. Deus é 3 em 1, não é? É 3 em 1. É o maior exemplo de unidade. Mas como pode ter uma igreja que um grupo de irmãos são por Pedro, outros são por Apolo, outros são por Paulo, outros são por Cristo, mas Deus está dividido entre si? Acaso Cristo está dividido? Não. Mas nós precisamos, irmãos, ver que apesar de termos sido feridos no passado, com a degradação que entrou na nossa esfera, estamos feridos? Estamos. Mas a verdade é a verdade. A verdade nunca deixa de ser verdade. Por isso nós estamos tendo a ousadia de falar essa palavra para os irmãos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Senhor Jesus. E outra coisa, irmãos, o centro do propósito de Deus, o centro da Bíblia é Cristo. Cristo é o primeiro. Amém. Mas é Cristo e a igreja. Amém. Nós não adoramos a igreja, mas a linha das escrituras é Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus. Amém. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então a obra-prima de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Deus quer se mostrar nesse universo. Mas Ele falou assim: eu vou expressar através do Júnior, através da graça. Mas eles sendo um. Embora muitos, somos um só corpo. Amém, santos? Amém. Os irmãos me perdoem aí que falar essa palavra não é tão fácil, porque requer o quê? Ousadia do Senhor. Amém. Assim como não foi fácil para nós ouvirmos no passado. Então assim, o pano de fundo de 2 Timóteo é o quê? A grande casa. Numa grande casa há vasos de ouro, prata, madeira e barro. Há mistura, inclusive há crentes não convertidos ali, irmãos. Mas são adoradores de Deus aqueles que têm a prata e têm o ouro. E nós devemos amá-los como nossos genuínos irmãos. Amém. E nós temos que pregar o evangelho do reino. Amém. Pregar salvação para os pecadores e levar o evangelho do reino para as pessoas. Ó Senhor Jesus. Amém. Por isso nós devemos saber como proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Por que a igreja do Deus vivo, irmãos? Porque para viver na igreja nós temos que exercitar o nosso espírito. Amém. Nós temos que estar no fluir da lei da vida. Amém. Não podemos ter regras fixas. A nossa regra fixa é Cristo fluindo em nós. Amém. Temos que desfrutar Cristo todos os dias, para que haja vida no nosso meio. Amém. Nós precisamos de 2 coisas, irmãos, para nos manter vivos diante do Senhor: vida e verdade. Amém. Por que precisamos de vida e verdade? Porque nem sempre a vida está fluente em nós. Há momentos que você fica assim meio indolente, a fé meio que arrefece, mas dentro de você está a verdade. Amém. Qual que é a maior verdade desse universo? O Deus triuno. Amém. Deus, a sua palavra e o ensinamento dos apóstolos, que é a própria Bíblia, no Novo Testamento. Então, irmãos, por isso nós temos que saber como proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Ela é coluna porque ela sustenta. Ela é coluna também em 2 ali, porque ela dá testemunho de que nós somos casa de Deus, sustentando Deus como realidade. Amém. Deus é a realidade de todas as coisas, irmãos. No mundo eles ensinam que o homem veio do macaco, mas nós sabemos que Deus que criou o homem. Está vendo como é que a igreja sustenta a verdade? Ó Senhor Jesus. Amém. É uma palavra mais de justiça
do que de tanto desfrute, né, irmãos? Mas nós temos que ouvir. É como nós vamos no mercado, falei com os irmãos hoje de manhã. Quando você vai no mercado, você leva o que você gosta, mas todos os alimentos ali são úteis, não é verdade? Então basta considerar diante do Senhor. Se não for do seu gosto, coloca de lado, mas não joga fora. Amém, santos? Coloca de lado por momento, mas eu quero dizer, a verdade é a verdade. Amém. Deus é um Deus de unidade. Deus prima pela casa dele. Amém. E é por isso que muitas vezes ele vem nos confrontar com a verdade. Falei com os santos que hoje de manhã, num certo momento, o Senhor confrontou os discípulos: se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Muitos se escandalizaram e foram embora. Aí o Senhor falou para Pedro: Pedro, queres ir também? Aos discípulos: vocês querem ir também? Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, eu pergunto para vocês: nós temos que desprezar os irmãos que reúnem conosco? Não, de jeito nenhum, porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas assim como Deus tirou o povo de Israel ali de Babilônia, da confusão, foi ali em Babilônia, irmãos, que se multiplicaram as sinagogas. Por que surgiram sinagogas? Porque o templo foi queimado. E os judeus que tinham sede de adoração, então eles criaram as sinagogas. Mas um dia o Senhor, através de Ciro, o Senhor despertou o espírito de Ciro e os chamou para fora de Babilônia. E muitos subiram até Jerusalém. Amém, santos? Amém. Vamos ser aqueles que vão subir para Jerusalém? Amém. Exercitando o nosso espírito. Amém. Porque a igreja é a casa do Deus vivo. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Você sabe o que significa Jaquim? Jaquim significa ele estabelecerá. Boaz significa ele tem a força. Quando nós chegarmos no templo, nós temos que falar assim: ele estabelecerá. Deus chamou homens também para ser coluna, mas nós temos que ver que Deus que estabelecerá. Amém. É ele que tem a força. Não é a minha, não é o meu palpite, não é a minha intuição, mas é o meu espírito exercitado. Amém. É a verdade de Deus sustentando todas as coisas. Amém, amém, santos? Amém. Querem compartilhar? Amém. Depois a gente prossegue um pouco mais nisso aí. Amém. Aleluia. Vamos compartilhar em pequenos